Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O tema desta aula é razão entre grandezas de naturezas diferentes. Vamos estudar velocidade média e densidade demográfica. Nós já estudamos como determinar a razão entre números que expressam medidas de mesma natureza. Mas agora nós vamos resolver dois problemas que envolvem razões entre números que expressam medidas de naturezas diferentes. Então vamos lá. Qual foi a medida de velocidade média em quilômetros por hora de um veículo que percorreu 684 quilômetros em 8 horas? Vejam bem, o enunciado fala de um veículo que percorreu 684 quilômetros, ou seja, a medida da distância percorrida está em quilômetros, e o veículo percorreu essa distância em 8 horas, ou seja, a medida do tempo gasto está em horas. Essas duas grandezas, distância e tempo, são grandezas de naturezas diferentes. Precisamos calcular a velocidade média desse veículo. Mas como calcular a velocidade média? A velocidade média é obtida pela razão entre a medida da distância percorrida e a medida de intervalo de tempo gasto. Vamos chamar, de forma simplificada, velocidade média de Vm, que é igual à razão, distância percorrida sobre tempo gasto. Temos que a distância percorrida é igual a 684 quilômetros e a medida do tempo gasto é igual a 8 horas. Vamos agora substituir na fórmula da velocidade média, de forma adequada, as grandezas citadas pelas suas respectivas medidas. Nós vamos substituir a distância percorrida por 684 quilômetros e vamos substituir o tempo gasto por 8 horas. Agora, nós vamos simplificar ao máximo essa fração para facilitar o cálculo da divisão. Vamos dividir numerador e denominador por 2, obtendo 342 sobre 4. Vamos novamente dividir numerador e denominador por 2, obtendo 171 sobre 2. Agora, é possível fazer o cálculo mentalmente, com facilidade. Veja bem, 171 é igual a 160 mais 11. 160 dividido por 2 é igual a 80. E 11 dividido por 2 é igual a 5,5. Somando esses dois resultados, obtemos 80 mais 5,5, que é igual a 85,5 quilômetros por hora. Portanto, a velocidade média desse veículo foi de 85,5 quilômetros por hora. Vamos agora para o segundo exemplo proposto. Em 2017, a área de um estado brasileiro era 281.731,445 km². Segundo o IBGE, a densidade demográfica desse estado era aproximadamente 40,19 habitantes por quilômetro quadrado. Determine a população que esse estado brasileiro tinha naquele ano. Vejam bem, o enunciado fala de um estado brasileiro de área igual a 281.731,445 km².
e densidade demográfica aproximada a 40,19 habitantes por quilômetro. Observe que a medida da área está em quilômetros quadrados e a medida da densidade demográfica está em habitantes por quilômetro quadrado. E precisamos calcular a quantidade de habitantes desse estado. Essas grandezas, número de habitantes e medida da área, são grandezas de naturezas diferentes. Precisamos calcular o número de habitantes. Mas o enunciado fala da densidade demográfica. Como calcular a densidade demográfica? O valor da densidade demográfica de uma região é obtida pela razão entre o número de habitantes da população e a medida de área da região. Vamos chamar, de forma simplificada, densidade demográfica de DD, que é igual à razão número de habitantes sobre a medida da área. Temos que a medida da área é igual a 281.731,445 km². E a medida da densidade demográfica é 40,19 habitantes por km². Volto a dizer que precisamos calcular o número de habitantes desse estado. Vamos agora substituir na fórmula da densidade demográfica, de forma adequada, as grandezas citadas pelas suas respectivas medidas. Nós vamos substituir a medida da área por 281.731,445 km². E vamos substituir a medida da densidade demográfica por 40,19 habitantes por km². Vamos colocar 40,19 sobre 1 para facilitar o cálculo. Temos uma igualdade entre duas razões e podemos multiplicar cruzado, pois temos uma proporção. O número de habitantes vezes 1 é igual ao número de habitantes, que é igual a 281.731,445 vezes 40,19. Lembrando que a medida da área está em quilômetros quadrados e a medida da densidade demográfica está em habitantes por quilômetro². Observe que podemos cancelar quilômetro² do numerador com quilômetro² do denominador. Vocês podem usar uma calculadora para verificar a multiplicação indicada. Arredondando o resultado, temos que 281.731,445 vezes 40,19 é aproximadamente 11.322.787 habitantes. É isso aí, pessoal. Grande abraço e até o próximo vídeo.